A ideia é o seguinte: é, ler o e-book, né? O e-book, vamos pegar pelo módulo 1, né? Teve aquela introdução, tudo, depois o módulo 1 seria de hábito, né? Então, tem o hábito para você ler, aí depois tem o hábito para você escutar um vídeo, que pode ser visualizando ou na forma de podcast. Eu, por exemplo, eu utilizo muito na hora que eu estou caminhando, eu coloco vídeos, né? E aí eu fico escutando. Alguma coisa que no vídeo fala que depende de uma imagem, alguma coisa, depois eu volto naquele local. Mas por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar olhando no computador e lendo alguma coisa. Aí eu aumento a Uhum. velocidade para ver eu desconcentro. E quando eu faço caminhada, é impressionante. Eu consigo ficar uma hora concentrado em alguma coisa. Eu faço caminhada sozinho e durante a caminhada eu estou escutando. Eu faço muito isso, né? Inclusive até para... Uhum. Eu estou agora terminando o bônus de educação financeira e eu tinha que fazer o vídeo dele. Aí o que que eu fiz? Eu peguei e saí andando, eu coloquei o texto, o livro que eu gravei, o e-book, e aí eu pedi dentro do computador, no celular, tem um programinha que lê para você, né? Tem vários programas que lê. Uhum. É, Uhum. Uhum. eu peguei e li, eu li ele, e aí depois, ontem de manhã, eu cheguei e comecei a gravar. Porque eu peguei, lembrei exatamente na sequência que eu peguei e escrevi, né? Aí eu comecei a gravar. Mas a sequência, então, seria essa. Faz a leitura do e-book, escuta o vídeo, e depois o que que é o desafio? Seria o seguinte, e aí, o que que ficou daquilo que foi falado lá? Tá? Então, Uhum. por exemplo, lá comentou, naquele módulo 1, a respeito de 7 hábitos. Você ficou gravado isso aí? Os 7 hábitos? Sim. É, tá. E qual que é a lógica daqueles 7 hábitos? Na verdade, aquele desafio, ele está pedindo para você, por exemplo, praticar esses 7 hábitos. E na forma de ciclo. Lá está pedindo para pegar e fazer na forma escrita, mas com o tempo você faz até automático. Vamos pegar alguns exemplos que eu sei que para você é fácil. Talvez até começar por aquele hábito 2. Começar com o fim em mente. Então, por exemplo, todo mês você compra aí para sua empresa. Todo mês nada, toda semana você está comprando, né? Para sua loja. E você está comprando várias coisas. Você está comprando produtos para cães, para gato, está comprando ração para aves, para suíno. Você está comprando várias coisas. E você vai, com frequência, comprar novamente. Qual que é a lógica desse hábito 2? Eu vou comprar de novo. E você vai fazer isso com muita frequência. Começar com o fim em significa o seguinte: esse produto aqui, se eu for comprar de novo, rendeu pouco. Esse produto rendeu mais. Esse produto qual desses produtos que contribui mais para o meu propósito? Qual desses produtos? Porque você tem uma quantidade limitada de dinheiro. Está escutando? Sim ou não? A imagem trava um pouco, mas agora deu certo a imagem também. Ah, tá. Mas você está escutando eu? Tô escutando, tô escutando. Tá. Então tá bom. Então é o seguinte, a lógica é assim: já que eu vou comprar de novo, é uma coisa que vai repetir, então eu posso aplicar um hábito. Por que que é um hábito? O hábito é algo que eu faço repetidamente. E às vezes Uhum. eu faço até inconsciente. Chega uma hora que eu pratico um hábito tanto que ele fica inconsciente. Por exemplo, eu vou escovar os dentes, eu já pego Uhum. a escova com a mão direita, a pasta com a mão esquerda, eu começo por um lado da minha boca, vou para o outro lado, fica tudo automático praticamente, né? Virou um hábito. Então agora eu tenho que ter um hábito de, vamos supor, começar Uhum. firmemente. Toda vez que eu vou comprar, qual que é o hábito? Isso tem que me dar dinheiro. Isso tem que me dar dinheiro. Então, por exemplo, o que que eu vou comprar que pode render mais para mim?
o que que eu vou comprar que não rende tanto? E o que que eu vou comprar porque eu tenho que comprar porque as pessoas pedem para pegar e fazer um combo, por exemplo. Quem compra tal coisa também fala que tem que comprar Uhum. uma coisa que não é tão rentável, mas é tipo assim, se não tiver, às vezes a pessoa fala, não, já que não tem, então eu vou comprar em outro lugar. Então, com o tempo você pega e passa a aplicar esse hábito, né? Começar com o fim em mente. Que aquele, no módulo um é o hábito 2, né? Que fala Sim, com o fim em mente. entendi, tô entendendo. Sim. Esse hábito eu acho que eu já tenho, entendeu? Já Aham. fazia antes, porque, Ah, assim, quando a gente começa um negócio, a gente vai pegando essas coisas, né? Porque eu acho que esse hábito eu já tinha. perfeito, Não excelente. sei se quer É, fazer uma. a ideia, quando eu fiz o curso também, é o seguinte: é colocar primeiro o hábito para exatamente fazer isso que você acabou de falar. Você estava, não, esse eu já tenho, então tudo bem, então vamos para os outros, porque esse é um. Tá? Eu diria para você até o seguinte: assim, Exatamente. na largada, esse ele é muito importante. Ele é muito importante, porque, tipo assim, você vai imaginar você comprar as coisas sem um critério que não te rende, né? Então, para que está comprando? Já que não vai render, já que não sabe quanto de lucro dá, então, para que fazer alguma coisa que vai, às vezes, nem agradar o cliente e nem te ajudar no seu propósito, que é ter um negócio bem estruturado? Tem um outro hábito, que é o primeiro, que é o seguinte, que é o tal de proatividade e reatividade, que é você deliberadamente, antes de fazer qualquer coisa, você fazer uma simulação qual que é a possibilidade de dar certo e qual que é a possibilidade de não dar certo aquilo. Esse é aquele primeiro hábito. Então, tudo que vai fazer, imaginar cenários. Imaginar cenário. Quer dizer, antes de acontecer, você já está Uhum. pronto que tal coisa pode acontecer. E pode acontecer. A gente pode construir cenário de dois jeitos. Não, eu posso pegar e achar que vai dar errado, que vai dar certo, mas não é isso que eu quero dizer. É o seguinte: tenta ser o mais prático possível, certo? Porque tem coisas que, até utilizando uma certa malícia, pode dar errado, vai ter outra coisa que pode dar certo. Por exemplo, você está comentando, às vezes tem que comprar produtos novos. E se esse produto novo que eu vou comprar, porque o produto novo você não sabe, você nunca teve ele. Então você não sabe qual que é realmente o que vai acontecer com ele. Às vezes um cliente, uma venda grande, às vezes uma venda grande, você não sabe o que pode acontecer, né? De repente colocar muito dinheiro na mão de um cliente só. Como eu tinha fábrica de ração, então eu podia fazer isso, só que tem um detalhe. Aí eu pensava assim, se eu colocar dinheiro demais na mão de uma pessoa, primeiro que quando a pessoa compra muito, ela quer margem boa, ela quer um desconto grande. E eu ficaria na mão de uma pessoa. Então, na hora que chegava nesse ponto, quer dizer, eu nem fiz o negócio, eu estou Sim. aplicando, eu nem fiz o negócio, eu estou pensando, olha, se eu fizer isso, eu vou ficar atendendo uma pessoa. E eu vou ter que abrir mão de um punhado de outros pequenininho, que não me pede desconto e que ajuda a estruturar o meu investimento. Então, veja bem que eu peguei, dei uma pensada, certo? Isso chama proatividade. A coisa nem aconteceu, e nem vai acontecer às vezes, porque eu não vou fazer. Então aí eu pegava e falava, não, desse jeito, eu lembro que uma vez eu estava tomando conta de confinamento, e aí eu peguei e falei para a pessoa, falei assim, olha, infelizmente eu não dou conta de te atender. Mas qual foi a conta que eu fiz? Eu analisei justamente isso. Se eu fizesse o que ele pedia, eu ia parar de atender, por exemplo, ração de codorna, ração de frango, ia prejudicar essas outras coisas, ia ficar atendendo tipo, um confinamento muito grande, que a responsabilidade era minha, ia ficar por conta do confinamento, com motorista, com carro, com tudo atendendo a uma pessoa. E na hora que eu fiz essa conta, eu preferi não fazer o negócio. Né? Eu preferi o seguinte: eu preferi ficar com o dinheiro esparramado na mão de muita gente que não me pede desconto e que está todo, porque confinamento também é só a época do ano. Confinamento aqui na minha região é tipo assim, é só bem no finalzinho da seca. Começa tipo julho, agosto, setembro, ou setembro, agosto, setembro, outubro.
logo só no finalzinho da seca, até 3 meses, 4 meses que normalmente utiliza, tá? Quer dizer, então, Uhum. eu posso prejudicar um ano de negócio pensando só em 4 meses, tá? Então, aquele primeiro hábito, você pegou a lógica dele? É sempre quando Sim, for fazer alguma coisa, é provável até que você já pensa tenha nesse cenário. feito coisa desse tipo, né? Você já deve ter feito alguma coisa assim, nem sei se você já praticou isso. Uhum. Rapaz, é porque assim, já, como o negócio já tá andando, já tá um ano, né? No Sei, começo eu não calculei assim, não. Mas automaticamente ficou, né? Porque não é mais bem no comecinho, já tá andando o negócio, né? sei. Então, digamos que esses cenários eu não analisei, mas agora eu já consegui enxergar também. Sim, sim. A lógica é essa. Então, é como se dissesse o seguinte: desse nosso início de conversa aqui, você já reconheceu que o 2 você já tem. O um você precisa desenvolver um pouco mais. Uhum, Tá? exato. Então seria isso aí. O hábito 3 que está lá fala de você colocar etapa. Etapa. Normalmente, colocar etapa, eu vou colocar para você uma situação que eu acho interessante na hora de colocar etapa. Você tem que fazer alguma coisa que você não vê saída e que parece que para você fazer, tipo assim, você não vê um jeito de resolver um problema porque você acha que ele é grande demais ou que não é por seu tamanho. Aí o que que você faz? Você picota ele em pedaços pequenos e coloca e faz a primeira parte. Depois que você faz a primeira parte, confere, você faz a Uhum, segunda parte, tá? Eu vou até te dar um exemplo assim que me passa pela cabeça. A minha casa tem uma área de lazer muito grande e eventualmente eu tenho que lavar ela final de semana. Às vezes eu quero fazer uma festa, uhum, acaso não deu certo da diarista limpar, eu que tenho que limpar. Então eu faço isso. Na hora que se eu olhar aquele tamanho de varanda que eu tenho que limpar, me dá preguiça. Então o que que eu faço? Eu pego e faço um pedacinho. Aí eu falei, dei conta. Agora eu vou fazer mais aquele pedaço. Na minha cabeça eu já programo outro pedacinho. Aí eu vou lá e faço mais um. Aí depois, na hora que uhum. eu olho, eu olho para trás e já vejo o que que eu fiz. Aí eu faço mais um pedacinho. Quer dizer, é uma forma que, estou colocando um exemplo assim, que eu faço direto isso, mas em negócio está Não, sim, entendi. né? Às vezes você está dentro da empresa, tem hora que parece Uhum, que não tem solução. O que que significa isso? É porque o negócio está grande demais, eu tenho que picotar isso. Na hora que você picota, às vezes você pode, por exemplo, como você falou, você tem um irmão que é sócio seu, não é isso? sim. Tá, então de repente você já pode dizer, ó, nós temos que resolver isso. Então eu vou ficar com essa parte, você fica com essa. Eu faço essa primeiro, Uhum, depois você já pega em sequência, você faz isso aqui. Então a ideia é essa, é toda vez que você tiver alguma dificuldade, você pega e reparte. E você prioriza. Priorizar é o quê? Tem coisa que é feito primeiro do que outra coisa. Existe? uhum, E qual que é a lógica disso? Vamos imaginar que você vai para o seu comércio. Eu lembro muito disso aí. Que eu chegava no meu comércio para fazer alguma coisa, aí tinha um telefonema que não estava programado e que aí, não, ele quer falar com você, Levi. É mais ou menos o seguinte, né? Ele disse que é importante. Aí eu ficava pensando, poxa, é importante para ele, mas o meu importante não é o importante dele. O que que era o meu importante? uhum, Eu chegava na minha empresa e eu queria pegar os números para fazer o balanço dela, porque era importante para mim. Aí chega alguém que quer conversar comigo. E às vezes não é nem cliente, não é nada, não. É conversar outras coisas. Aí eu paro de fazer aquilo que é importante para mim para atender o que é importante para ele. É como se dissesse o seguinte: eu não valorizei o meu importante. Então eu deveria priorizar. Não, agora eu não tenho tempo. Por quê? Porque agora esse tempo que eu tenho é para fazer uma coisa que eu programei para fazer para mim. É priorizar. Por quê? Porque uhum, se eu ficar fazendo coisa para os outros, no máximo que eu vou ser chamado é de bonzinho. Mas o empreendedor de sucesso, ele não quer ser bonzinho, ele quer ser próspero. uhum, Então, aí o que que significa isso? Que você, na hora que você pega e coloca, é tipo assim, eu vou ter que fazer essa semana, eu tenho que fazer isso, 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 tá bom.
O que que é importante? O que que é o mais importante? É isso. Então, esse aqui eu vou fazer primeiro e eu não vou abrir mão, a não ser que, por exemplo, pegou fogo. Aí pegou fogo não tem jeito, né? Tem coisa que é urgente. Pegou fogo, então tem que pegar e apagar o fogo, Uhum. né? O caso de doença, alguma coisa assim. Mas tirando essas coisas que não são, que acontecem raramente, a ideia da prioridade é isso. Na hora que você coloca, vamos imaginar o seguinte: você vai perceber em vários momentos no meu curso que eu falo que até o dia 10 você deve analisar a sua empresa. Até o dia 10 já deu tempo. Tem uma planilha lá no módulo 4. Até o dia 10 você tem que analisar a sua empresa. Aquilo lá é aplicar o hábito 3. Você vai, na verdade, é fazer tudo. É tipo assim, olha só. Porque aquilo que você vai ver lá, se não tiver dando dinheiro, você não vai fazer de novo. Você pode, na hora que analisar aqueles balanços, pegar e analisar e construir cenário. E você pode, depois, a partir daquilo lá, bem, então, pelo que eu estou vendo aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, a segunda é isso, a terceira é isso. É mais ou menos o seguinte: não ficar perdendo tempo com coisa que não produz, que não dá impacto na sua vida. Essa é a lógica. Uhum. Esses 3 hábitos iniciais, eles são tipo assim, te prepara para você ficar, vamos dizer assim, para você ficar não dependendo dos outros. Por exemplo, fazer a conta se Uhum. compensa ou não compensa, então você agora, quando é uma criança, não dá conta de fazer essa conta. Fazer cenário, uma criança não faz cenário. Se a barriga, se está, por exemplo, querendo comer, ela quer comer naquela hora. A gente não, a gente, às vezes você pode estar com fome, mas você está trabalhando, você sabe que aquele horário não é, mas depois você vai, lá na frente você vai comer, né? Então você consegue programar, você consegue priorizar, então depois vem um pacote de mais 3 hábitos, que já é de relacionamento. Já é trabalhar com pessoas, aqueles outros 3. Você viu lá o ganha-ganha? Uhum. Lembra que tinha lá o ganha-ganha? Sim, Tá. sim, lembro sim. É. O ganha-ganha, eu acho bastante interessante porque você tem fornecedor. Você tem pessoas que, por exemplo, você falou que você está numa escalada que você ainda não dá conta de comprar certas coisas em grande quantidade, tá? Mas vai chegar Tá. uma hora que você vai perceber que você já tem uma certa força. Uma hora vai Uhum. chegar nesse ponto. Na hora que chegar nesse ponto, você pode, por exemplo, já ver alguma coisa do tipo desconto, do tipo um banner, do tipo uma fachada. O que que você vai fazer por mim? Uhum. Porque, uai, é tipo assim, Para me pegar numa quantidade. porque você vai ver, olha só o que que é o negócio. Você abriu um ponto comercial, você tipo assim, tem despesa com ele, está correndo risco e vai fazer uma propaganda de uma empresa, velho. É propaganda, você está vendendo o produto deles. Uhum. Então veja bem que Não tá. eu tô dizendo o seguinte: você tem um valor, você sabe o valor que você tem. Então, e você está fazendo tudo isso para eles. Olha, o que que eles podem fazer por você? Não é só dinheiro, Uhum. é Exato. tempo também, porque você vai vender um mês, no outro mês, o outro mês, o outro mês. Então, o ganha-ganha é pensar nisso. É pensar nessa lógica. Eu coloquei um ganha-ganha pensando no fornecedor. Mas a mesma coisa também é para o cliente. Um cliente que te compra o tempo todo, um cliente que está ali sempre parceirão seu, mas de repente, será que não compensa fazer uma gracinha para ele também? Fazer alguma coisa do tipo, sei lá, no aniversário do cachorrinho dele, pegar e dar uma lembrança, alguma coisa. A ideia do ganha-ganha é pensar o seguinte: sempre é possível não pensar que um está ganhando, o outro está perdendo, que isso não vai para frente. Isso não é lucrativo, né? Uhum. Inclusive, nós estamos fazendo isso, olha só. Você pegou e comprou o meu curso, eu estou aqui agora na obrigação de fazer você dar certo. Porque eu estou Sim, ganhando e eu quero que você ganhe também. A ideia do ganha-ganha é justamente isso. sim. A ideia do ganha-ganha é Uhum. sempre pensar que é possível a gente ganhar e o outro ganhar também. E isso tem uma vantagem que abre a cabeça, que você começa a pensar, aí você quer fazer todo mundo ganhar dinheiro porque você ganhar alguma coisa, porque você sabe que você vai ganhar também. Por quê? Porque você está fazendo bem, né? Vai ter um retorno.
Exatamente. Então, essa é a lógica dos terceiro e do segundo pacote, né? Que é trabalhar com as pessoas, né? Você pegar e fazer o bem para as pessoas. Tem uma outra Uhum. coisa que fala lá, que é o seguinte: primeiro entender para depois ser entendido. Você lembra desse hábito lá? Esse eu não tá vindo bem firme na minha cabeça agora, não. Tá. O que que é? Primeiro entender para depois ser entendido. Isso você pode até analisar em relação a cliente. Às vezes você está em dúvida sobre algum tipo de produto ou algum tipo de serviço que você queira fazer na sua empresa. E aí, a, você pega e procura alguém, algum cliente seu. Me diga uma coisa: se eu tivesse esse serviço, te interessaria? Ou se eu vendesse esse produto, te interessaria? Qual que é a sua opinião? Aí o cliente te fala e você escuta. Aí na hora que ele te fala, você vai chegar uma hora que vai dizer o seguinte: ah, tá, agora eu entendi. Então, olha só, você está entendendo ele para depois ser entendido. Uhum. A ideia é sempre o seguinte: antes de fazer qualquer coisa, primeiro entende, depois a gente faz. E isso tem vários. Eu já utilizei, inclusive, no meu curso. Você vai depois lembrar de mim, que lá fala o seguinte: que diz que tinha duas irmãs que estavam discutindo, porque elas queriam a laranja. As duas queriam a laranja, as duas. E aí uma Uhum. delas sugeriu: não, então vamos partir a laranja no meio. Você fica com a metade da laranja e eu fico com a metade da laranja. E assim foi feito. Tá bom. A gente poderia dizer o seguinte: então resolveu o problema? Resolveu. Mas será que foi a melhor solução? Em princípio, parece que foi a melhor solução. Aí é claro, pega e parte no meio, as duas ficaram. Aí vem a pergunta: é o seguinte, é o tal do primeiro entender para depois ser entendido, né? O que você queria fazer com a laranja? Eu quero fazer um suco. E você? Eu queria pegar a casca dela para salpicar em cima de um bolo, fazer, tipo assim, para dar o sabor. Ela queria a casca da laranja. Tinha uma que queria o suco e outra Uhum. que queria a casca. Então, conclusão: uma ficou com a metade do suco e a outra com a metade da casca. Se tivesse entendido primeiro, se a conversa fosse um pouco maior, o que que acontece? As duas tinham ficado com o dobro de suco e com o dobro de casca. Ia render muito mais. Uhum. Tem até uma Exato. expressão que fala o seguinte: cliente, quanto mais você conversa com ele, mais ele compra. Conversa direcionada, né? Não é conversar, por exemplo, será que vai chover? Não sei o quê, não é conversar sobre aquilo que ele faz. Se ele tem um cachorrinho, tá aí o que que ele come, aonde ele dorme, o que que se ele tem alguma coceira, se ele tem, como é que é o comportamento dele, ele fica amarrado, fica solto, esse tipo de conversa, a pessoa vai falando e o que que você vai fazendo? Ele está falando e você já está vendo na sua loja o que que vai servir ele. Primeiro Uhum. entender, depois você entende. Tá, então eu já sei, então agora eu já sei como é que é as coisas. E isso evita também, porque existe muita ideia de que a gente sabe tudo. E a bem da verdade, quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente percebe que sabia só um pedaço da história. A gente não conhecia o todo. Olha só o caso Uhum. dessa laranja que deixa bem claro. Se tivesse conversado um pouco mais, uma ficava com todo o suco e outra ficava com toda a casca. Então, a lógica do primeiro entender para depois ser entendido seria essa lógica, né? Que é um outro hábito. Entendi. E o último Uhum. conjunto de hábito 3 seria sinergia. Será que aí já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais lapidado, mas é o seguinte: será que não tem alguma coisa que você possa fazer que de repente ela rende muito mais? Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho, eu comprei há muito tempo atrás um terreno e o fundo do terreno era um brejo. Só que o brejo passa a cidade de fora a fora. É um córrego, brejo, córrego, brejo. O que que aconteceu?
Depois, com o tempo, como não tinha mais opção de trânsito, a cidade fez uma avenida do lado do rio e o brejo desapareceu. E o fundo do terreno, que era um brejo, virou agora uma área nobre. Hum, Então, olha a sinergia. Na hora que eu coloquei o dinheiro ali, eu imaginei que eu ia, sei lá, é até bom comprar as coisas, mas nunca passou pela cabeça que ia ficar desse tamanho. Às vezes pode acontecer, vamos supor, às vezes passando assim, vamos supor, você está com seu empreendimento aí, você percebe que o milho vai estourar no mercado, uma hipótese, e de repente você tem a oportunidade uhum, de comprar num preço ainda que ainda não subiu. Esses produtos que sim, é bastante, existe essa possibilidade, tá? Então, uhum, você pode, por exemplo, pegar e conseguir. A gente fala até que sinergia é o seguinte: é quando 2 mais 2 não dá 4, dá 8. sim, Às vezes você pode conseguir pegar e fazer isso. E uhum, o último hábito, que é o sétimo, que é fazer isso de novo. O que é fazer isso de novo? No mês que vem, na hora que eu tiver analisando a minha empresa, aí o que eu faço? Começar com firmente, proativo, priorizar, ganha-ganha, entender para depois ser entendido, pensar na sinergia, o que eu posso fazer para aprimorar. E todo mês eu faço isso, mas vira uma coisa automática. Vira uma coisa automática. uhum, Veja bem que nesse primeiro módulo, entendi. quis ir direto nas contas que tem lá, naquelas contas, nas planilhas que tem lá no módulo 4. Qual que é a lógica que eu pensei? Primeiro, tipo assim, clarear a forma de pensar. Clarear a forma de pensar e depois, Sim, oportunamente, vai aplicar isso lá nas contas. Na hora que for analisar os números da sua empresa, aí você começa a aplicar isso aí e isso vai virando um hábito tão, tipo assim, vai virando um tanto que você pega e faz aquilo de maneira automático, né? automática. Então, aquele primeiro desafio é basicamente o seguinte: você pode pegar um exemplo, por exemplo, vou imaginar que eu estou comprando para minha empresa. Então, você pode começar com isso em mente. Você pode, vamos imaginar, se você tem uma meta de lucro. Eu já coloquei uma meta, R$ 10.000 de renda por mês. Você pode até colocar, então. Uhum, O que é que eu vou fazer para ter essa renda? Até o exemplo que eu dei lá é isso aí. O que é que eu poderia fazer na minha empresa que eu conseguiria chegar nessa meta? No caso, como é você e seu irmão, então imaginando o seguinte, porque eu tenho que ganhar, ele tem que ganhar também. Né? então, sabe o que naquele dia eu falei, a gente falou sobre a casa de ração, que realmente foi o pontapé, mas, assim, eu tô botando muita fé agora, eu acho que eu falei para você, que eu também comecei a fazer uma rota de vendas, entendeu? Eu peguei os produtos da casa de ração, aí no caso é só eu mesmo, entendeu? Meu irmão já não tá comigo, e aí eu tô saindo vendendo para alguns pequenos comércios da minha região, entendeu? Uhum. Porque lá, digamos que a casa de ração, um dia que ela vende bem, ela consegue vender aí R$ 2.000, né? Sei. Já nesse outro, por exemplo, como meu carro aqui, a minha casa já está cheia, eu estou fazendo estoque, estou ganhando alguns clientes, né? Porque aqui tem algumas cidades vizinhas, pequenas cidades parecidas com a minha, entendeu? E Uhum. todas essas tem uma casa de ração também, tem um mercado que vende ração, já vende algum medicamento. Então, ontem mesmo eu saí para vender, né? Sei. O único comércio, o único comércio que eu não conhecia ele ainda. Ele comprou R$ 1.000 de mim. E ele ia Sei. comprar até mais, porque ele não tem fornecedor de medicamento. Quem fornece, ele vende muito milho, ele vende muito sacaria. Vende muito mesmo. Inclusive, essa questão aí do ganha-ganha, eu pensei ontem, né? Como ele comprou bastante medicamento meu, a gente já começou um pouco para ver se depois ele consegue me passar o milho no preço melhor, porque ele já pega o milho de carro fechado, entendeu? É Então, interessante. digamos aí, depois que eu tiver mais por ontem eu só atendi 3 clientes e eu consegui vender quase R$ 2.000, entendeu? Então quer dizer que quando que eu só comecei essa rota, digamos que já vai fazer 2 meses e pouco, né? Não está nem com 3 meses que eu comecei a vender, né, para os comércios. Quando eu tiver mais clientes, pode ser que um dia eu venda 15 mil ou 20 mil, entendeu? Por isso que eu estou botando muita fé também nessa rota aí.
Eu acho que eu vou conseguir chegar mais rápido nos 10 mil, até mais com essa rota de vendas, que propriamente com a casa de ração. Não sei se você entendeu aí. Sim, sim. Na verdade, o que que vai acontecer? Na hora que você, vamos imaginar o seguinte, e você, por exemplo, lá na sua loja você falou que lá vende 2.000 por dia, né? Na É sua, uma diária boa, né? Mas aí eu até dei um exemplo que fica tá, aí em 10 mil por semana, né? Mas sei, uma diária aí boa dá 2 mil um dia. sei, tá. Então, olha só, lá tá dando isso aí, 10.000 por semana aproximadamente, né? Agora, na hora que você pega e faz essa rota que você está fazendo, então você consegue pegar, aumentar bastante. E tem um detalhe que acontece nessa rota nova que você faz, é que você vai fazer algumas coisas. Por exemplo, o que que as empresas que você visita faz e que você e seu irmão lá não está fazendo ainda no seu comércio? O que que essas empresas estão vendendo que vocês poderiam também estar vendendo? Uma outra coisa que você vai E, perceber, será que esse município onde você está, o distrito onde você está, é o melhor lugar para você estar? Porque às vezes você vai perceber que tem local que rende mais do que outro. Tem algum ponto comercial, tem algum município, algum distrito, alguma cidadezinha, que ela tem um potencial por conta de vários aspectos, concorrência, tudo, tá? Então você vai ter essa sacada. Uma outra coisa que vai acontecer na hora que você faz isso é que, como você começa a ampliar a quantidade de produto vendido, porque se você vender só no seu comércio do seu irmão, você tem um nível de venda. Se você vende para muita gente, então você já começou a ter uma escala maior. Na hora que você tem uma escala maior, você pode começar a diminuir atravessador. Já não comprar mais tão picadinho, já comprar algumas coisas numa quantidade maior e, quiçá, às vezes, já comprar direto de quem fabrica, né? E você passar já, tipo assim, já vai cortando. Isso significa que vai ter mais margem na sua loja e você vai dar conta de atender as outras.